Vocês estão animados? Muito fraco, gente. Com essa animação eu não levanto nem da cama. Vocês estão animados? Glória a Deus. Um domingo desse ótimo de chuva. Adoro, só que não. Mas Deus é bom, amém? Todo dia é dia de ouvir a palavra do Senhor, amém? E para a glória do Senhor, esse é o nosso último domingo. É lógico, né? Desse mês. Vai vir o culto de primícias. Esse é o nosso último domingo do mês. E o nome da palavra é Alinhados na Verdadeira Alegria. Bem alegrado. Para a gente fechar esse mês de alinhamento com a verdadeira alegria do Senhor, amém? Para a glória do Pai. Como o pastor Bruno falou, né? Tá chegando o nosso culto de primícias. Vai ser um culto abençoado. É bom que primícias é sexta e logo depois o nosso culto de domingo, amém? Então já sabe, eu vou começar na sexta, vou terminar só domingo. Né? Para a glória de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João 17. E depois eu vou para Filipenses 4. João 17, versículo 13 vai dizer: Mas agora vou a ti, e essas coisas falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos, amém? Então Jesus está falando para o Pai: agora vou para ti, e essas coisas falo no mundo para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos, amém? Vamos orar. Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir a sua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez acordar, Senhor, nos permitiu respirar mais um dia, Senhor. E nada melhor, Senhor, do que colocar a nossa vida para te ouvir, para te engrandecer, para ouvir a sua palavra, Senhor, para sermos gratos em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Rendemos o nosso coração diante de ti, a nossa mente, o nosso querer e a nossa vontade, para que tudo seja absorvido pela sua vida, Senhor, para que a sua verdadeira alegria seja depositada em nossos corações, Senhor, pois como assim o Senhor orou ao Pai pedindo, Senhor, para que tenhamos a sua alegria completa em nós, Senhor. Então nos preencha, nos encha da sua alegria, da sua verdade, da sua graça, da sua bondade, da sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei com esse texto porque foi uma oração, né? Esse texto de João 17 é um dos textos mais bonitos, onde o Senhor vai falar com o Pai. Ele vai orar ao Pai e vai pedir ao Pai pelos discípulos, por aqueles que o Senhor o entregou. E ele vai falar que ele vai ao Pai e ele pede ao Pai para que tenham a sua alegria, para que a alegria seja completa em nós, né? Para quê? Para que nós possamos ser o prazer da vida do Pai. Porque essa palavra alegria significa dar prazer a outro. Então, quando estamos completos da alegria do Senhor, nós estamos dando prazer ao nosso Senhor, amém? Porque entendemos qual é a verdadeira alegria. Aonde está depositada a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira confiança, amém? Vamos lá agora para Filipenses 4. Filipenses 4:12. Vai dizer, nós usamos esse texto domingo passado. Paulo vai falar assim: sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o segredo de viver feliz em todo e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, seja possuindo abundância ou seja passando privações, amém?
Então, Paulo vai falar que ele aprendeu o segredo, o mistério da verdadeira alegria, né? O mistério de viver alegre, né? Tendo muito, tendo pouco, passando por fartura ou abundância. E aí vai chegar no versículo 13, que vai dizer, esse é o versículo 12 de Filipenses 4, amém? Versículo 12, depois que ele fala que ele aprendeu o segredo de viver alegres, né? Em todo lugar e qualquer situação, seja com abundância, seja com escassez, seja com fartura, seja na fome, seja bem alimentado. Ele vai chegar no versículo 13, que é muito conhecido por toda a igreja, que vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. E é um texto conhecido pela igreja, que vira, né, adesivo de caminhão, né, que vira adesivo de tudo. E você usa esse texto, né, até para passar pelo dia mal, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo está dizendo que ele tudo pode naquele que fortalece ele, porque ele aprendeu o segredo de viver feliz, tendo muito ou tendo pouco. Ele vai dizer que ele tudo pode naquele que o fortalece, porque ele já passou por tantas circunstâncias, por privações e abundâncias, estar bem alimentado ou passar fome, que ele entendeu o segredo, né, de viver sempre alegre em qualquer lugar e qualquer situação. Por isso que ele tudo pode naquele que o fortalece. Porque ele sabe que quando ele conheceu a verdadeira alegria, quando ele conheceu a verdade, ele pôde passar por qualquer obstáculo, qualquer situação. Ele pode viver o dia bom e o dia mau e ainda assim dizer, tudo eu posso. Por quê? Porque eu conheci a razão da minha alegria. Eu conheci a verdadeira alegria. E essa alegria, essa vida, é esse Cristo que me fortalece. Então pode parecer que tudo posso naquele que fortalece, eu passando por qualquer situação, né? E realmente sim, mas será que realmente você pode todas as coisas naquele que te fortalece porque você encontrou a verdadeira alegria? Porque você não murmura na dificuldade, porque você sabe passar, né, a fome e a fartura, você sabe andar em escassez e abundância como se fosse, né, um dia feliz e um dia alegre? Não vem pesar sobre o seu coração. Então tudo posso naquele que me fortalece. É porque eu entendi que Cristo é suficiente. Eu entendi que o Senhor é suficiente. E às vezes a gente não consegue viver essa realidade de que tudo posso naquele que me fortalece, porque a gente não aprendeu a viver como Paulo. Não aprendemos a viver, né, na abundância ou na necessidade. Não aprendemos a viver, né, no dia bom e no dia mau. Não aprendemos a viver, né, saciados ou na miséria. Porque no dia mau a igreja se encontra sempre murmuradora. No dia mau, a igreja ela se acha sempre, né, vitimizada. No dia do mal, no dia da tribulação, a igreja sempre vai se achar que ela era merecedora de estar vivendo bem. E não consegue desfrutar do que é Cristo, que é a nossa verdadeira fortaleza, que é a nossa verdadeira vida. Vocês estão conseguindo alcançar? Diga amém. E isso acontece por quê? Porque o engano habita dentro do nosso coração. Porque quando eu não conheço verdadeiramente a Cristo, eu não conheço a sua alegria, eu não conheço, né, a minha contentação, que é Cristo, eu sou levado pelo engano dessa vida. Eu sou seduzido por essa vida. Eu sou levado, né, pelas circunstâncias que me rodeiam, que dizem que eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, ou se eu chegar a tal lugar. Quando nós ouvimos a palavra engano, né, nós pensamos logo como se alguém estivesse mentindo para outra pessoa, né? Como se alguém tivesse nos enganado, nos passado a perna. Mas a palavra engano, ela vem da raiz, né, da origem, lá com Eva, quando Eva foi enganada. Então, a palavra engano, ela tem um sinônimo, que é a palavra sedução. O sinônimo da palavra engano é a sedução. E a palavra sedução,
você consegue extrair dela um sentido mais profundo. Porque quando a gente fala, você foi enganado, quer dizer que alguém te passou a perna, alguém mentiu pra você, e pode parecer que seja algo superficial, amém? O cara mentiu pra mim, mas, vamos seguindo a vida. Mas quando a gente entende que a palavra engano, ela vem, de um sinônimo forte e profundo que é sedução, como nós vimos lá em Gálatas 3:1, quando Paulo vai falar, Gálatas insensatos, quem vos seduziu para não obedecer à verdade? Que ele vai falar, Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, quem vos enganou? Porque eles foram seduzidos por algo. Assim como a serpente, conseguiu seduzir a Eva. Assim como a serpente conseguiu enganar a Eva. Como a serpente falou com Eva acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis 3, amém? Só que quando ele vai enganar... Eva, quando Paulo fala que ele tem medo que eles também que vós também sejam enganados, assim como a serpente enganou Eva. Por quê? Porque ela foi enganada em um sentido profundo, porque ela foi seduzida por aquilo que alguém falou. Ela foi seduzida pela serpente. Então, por trás de Eva ter sido enganada, houve uma sedução. Não foi um engano que a serpente foi lá, passou a perna nela, contou uma mentirinha, não. Ela foi seduzida, é algo que entra dentro do seu coração. É algo que entra dentro da sua alma. É algo que vem para entrar na sua alma e transfigurar o seu pensamento. Não é só alguém que mente para você, te conta uma mentirinha ali na esquina e tá tudo bem. É algo que entra dentro de você para transfigurar o sentido da sua alma. E Eva, ela foi seduzida. A serpente seduziu a Eva. Mas como que a serpente seduziu a Eva? E eu quero que você agora consiga entender, de forma, vamos chamar assim, mais ilustrativa, amém? A história de Gênesis 3, amém? Vou trazer de uma forma mais simples, o acontecimento que acometeu Eva e a serpente. Como a serpente seduziu Eva? Como que ele conseguiu seduzir ela? Fazendo Eva acreditar que existia algo que Deus já tinha dado, já tinha feito, criado, mas que a privou, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, fazendo a mulher acreditar que existia algo além do que Deus já tinha dado a ela no jardim. A serpente seduz ela ao ponto dela entender que Deus criou algo, que colocou, exposto à disposição, que existia algo, mas algo além daquilo que Deus já tinha entregue a ela e ao seu marido. Eva tinha tudo aquilo que ela precisava dentro do jardim. O jardim representa estar dentro da vontade de Deus. Essa é a representação do jardim. Quando o homem foi colocado no jardim, o homem foi colocado dentro da vontade de Deus. Quando o homem ele é removido do jardim, o homem é colocado para fora da vontade de Deus. Por conta do pecado, amém? Então Eva, dentro da vontade de Deus, ela tinha tudo aquilo que ela precisava. Mas a serpente consegue seduzi-la, consegue convencê-la que em uma conversa de que existia algo mais. Conseguiu convencê-la em uma conversa que ela poderia experimentar algo mais. A Eva conseguiu seduzi-la em uma conversa que existia algo a mais que ela poderia experimentar e que Deus estava privando ela de experimentar. A conversa da serpente é assim, Se você comer dessa árvore, certamente você não morrerá. Porque ela diz o quê? Que se eu comer, eu vou morrer. E a serpente vai falar, certamente você não morrerá, mas você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então ele consegue em uma conversa seduzir Eva, para mostrar para Eva que tinha algo a mais que ela não tinha experimentado. Tinha algo mais que Deus estava privando ela de experimentar, Tinha algo a mais que ela não conhecia e estava ali à disposição dela. Porque a árvore estava plantada no jardim, amém? Então a Eva, a mulher, por não estar satisfeita
com a vida que tinha, por não estar satisfeita por tudo que Deus tinha provido dentro da sua vontade, a Eva, então, não satisfeita, ela vai em busca de algo mais. Por isso que ela é levada pela conversa da serpente. Por isso que ela é seduzida. Porque dentro dela, ela entendeu que ela poderia ter mais. Que ela poderia desfrutar de algo a mais. Que, além de tudo que ela já tinha, que Deus já tinha dado dentro da sua presença, dentro da sua vontade. Então é como se ela dissesse assim para a serpente, eu vou alegorizar, amém? Serpente, então você está me dizendo que quando eu comer dessa árvore, que Deus disse que eu não podia comer, você está me dizendo então que eu vou experimentar de algo a mais? Quer dizer então que eu vou conhecer algo a mais? Quer dizer então que eu vou receber algo a mais, além de tudo isso que eu já tenho? Quer dizer então que Deus está me privando de algo que eu posso, desfrutar, ir além? E aí a serpente vai dizer, sim, se você experimentar, com certeza você vai poder desfrutar de algo que Ele te privou, mas que você vai poder ir além, experimentar, receber algo que Ele não te deu. E é isso que ela faz. Ela vai em busca daquilo que não lhe foi dado, mas que a sedução daquela conversa lhe fez acreditar que ela precisava daquele algo mais. Que aquilo ali era muito bom ao ponto de ela deixar, para trás a direção de Deus, a obediência a Deus, e é tudo aquilo que Deus já tinha lhe dado dentro da sua vontade. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. O poder do engano, que é o poder da sedução, vai além de uma mentirinha que te conto ali na esquina. Entra no seu coração para desviar a sua alma do caminho certo. Querendo te dar algo, te fazendo, te dando aí. Olha o entendimento do engano da sedução. O engano vai te dizer que Deus está te privando de algo que Ele não te deu e que você pode desfrutar, só que Deus estava escondendo de você. Mas que Deus estava ocultando de você, te impedindo de desfrutar o prazer daquilo. Porque Ele disse para você, não toque, não vá, não fale, não coma. Vocês estão conseguindo alcançar o poder do engano, o poder da sedução, que não é algo superficial. Então, então vai nascer no coração da mulher uma insatisfação com a vida que ela tem. Naquele momento, nasce no coração dela uma insatisfação com tudo que Deus deu a ela dentro da sua vontade. Nasce no coração dela uma insatisfação com a vida que ela tem e ela deseja experimentar algo que ela ainda não tem. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa muito observadora, As pessoas acham que eu não sou, meio esquisita, mas eu não sou esquisita. Eu sou observadora e eu gosto de observar as pessoas. Eu gosto de observar o movimento, eu gosto de, observar. Então eu fico, diferente do pastor Bruno, que é bem expansivo, Fala com todo mundo e é bem, Eu prefiro observar antes, Então eu fico mais na minha observando. E hoje em dia é difícil não observar, não encontrar uma pessoa que não esteja insatisfeita com algo na sua vida. Hoje é difícil encontrar alguém que não esteja insatisfeita com algo. É difícil você encontrar alguém que não esteja insatisfeita, às vezes, com a sua vida, ou com a sua aparência, ou com qualquer outra coisa. Há uma insatisfação, instaurada nessa geração. Há um espírito de insatisfação,
né, com a vida dentro dessa geração. E é por isso que nós vemos muitas pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno com depressão, transtorno, né, suicida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque é uma geração insatisfeita, é uma geração que está sempre buscando algo que acha que vai ser melhor para a sua vida, ou a falta daquilo lhe faz entrar num estado de depressão, ou de ansiedade, ou de desespero. Hoje é difícil ter pessoas que têm uma boa noite de sono, que não tem um sono atribulado, né? Não tô falando, né, atribulado no sentido que você, eu sou atribulada porque eu tenho muitos sonhos. Não, porque realmente você não consegue descansar devido à urgência, à insatisfação, uma busca contínua por algo que às vezes você nem sabe o que é, mas que entrou dentro de nós por conta do pecado, uma alma insatisfeita com a vida que Deus deu. Porque o pecado trouxe esse transtorno da nossa alma em estar insatisfeito com a vida que Deus nos deu. E o plano da serpente ainda não mudou. O plano da serpente permanece o mesmo. Qual é o plano da serpente? Apresentar a você algo que você não tenha, para que você despreze aquilo que você já tem e aquilo que você já é. O plano da serpente não mudou. Ainda é o mesmo, ela opera ainda da mesma forma, e hoje ainda é pior, porque hoje ela tem ferramentas que ela pode acelerar essa insatisfação dentro de nós. Então o plano dela ainda é o mesmo, apresentar algo a você para que você possa desprezar a vida que você tem, aquilo que você é e aquilo que Deus já te deu. Só que a serpente, ela ganha ferramentas hoje, no dia de hoje, que é o quê? A tecnologia, a internet. Hoje a internet é cheia de... a internet, ela pode ser bem utilizada, amém? Quando você tem sabedoria. Mas a internet pode ser uma arma para te matar. A internet pode ser um gatilho de ansiedade, de depressão, de insatisfação, porque ela vai te fazer consumir coisas e desejar coisas que às vezes está aquém do nosso limite, ou do nosso alcance, ou daquilo que Deus quer para a nossa vida. E hoje a serpente, ela ganha essa ferramenta, que é a internet, né? Mas é a mesma estratégia que ela usa. Eu vou dar um exemplo, amém? Trazendo para a nossa realidade de igreja. Nós vamos ter aí o nosso retiro leve, amém? Liga o ventilador para mim, por favor, meu bem. Vamos ter o nosso retiro, amém? E vai ser celestial, amém? Nós vamos ter aqui, 100 pessoas, né? Nesse retiro de liderança, né? Pastor Bruno vai ministrar, pastora Juliana, pastor Ronaldo Borges se colocou, né? Para poder ministrar com toda a sua sabedoria de mestre, de pastor. Tá bom, obrigada. Mas... olha qual é a artimanha da internet. Entenda, estou generalizando, amém? Você vai passar aqui 5 dias recebendo da parte de Deus, comendo de um alimento sólido, amém? Que não é leite, né? É um alimento sólido. E aí você vai pegar o seu celular, e quando você pegar o seu celular, porque esse celular, né, o algoritmo, né, vê tudo que você fala. O celular, ele consegue, né, ver tudo. Aí você abre a internet, tá lá, propaganda, o que você estava conversando. Então ele começa a te vender coisas. E aí você vai abrir o seu celular e vai ver que na esquina teve também uma conferência, só que lá tinham 10 mil pessoas. E tinham 10 mil pessoas. E veio o pastor A, veio o pastor de B, veio o pastor de, da Conchinchina ministrar. E você fica olhando aquilo ali e fica, nossa, olha a igreja, último sistema de som aqui, a Amanda parece uma gralha cantando. Não parece não, tá, Amanda? Mas é só pra enfatizar. Né? O sistema de som, de luz, é famoso pastoso pregando, é painel de LED, aqui não tem nada, essa parede aqui meia fosca, essas luzinhas meia brega, é um relógio que não anda na parede, né? Que o povo fala que ele não anda, mas ele anda. Aí você olha olha, entenda o que eu quero dizer, tá? Não tô falando que o outro congresso não é de Deus, não, amém? É de Deus. Mas você olha o que você tava, o Eleve, tinha 100 pessoas.
o pastor conhecido de lugar nenhum, né, ministrando, e você pensa assim, nossa, eu poderia estar lá, porque naquela proporção lá tem algo a mais, aqui não tem. Porque olha a estrutura, olha o lugar, e entenda, você pensa que tem algo mais, mas não é algo mais que você pensa assim, nossa, ali tem algo mais, algo de bom. Esse sentimento que ali pode ter algo mais que aqui não tem, é um sentimento que te faz desprezar o que você já tem e o que você já é. Não é o problema de olhar e falar assim, nossa, que legal a estrutura, glória a Deus, né? Que bom que dá, né? Prospera e pode. Eu estava acompanhando o pastor Eduardo, e ele estava falando de uma igreja que ele visitou, e o cara já investiu 7 milhões na estrutura da igreja. 7 milhões. Com som, aparelhagem, mídia, 7 milhões. Ok, glória a Deus. Não é esse o problema, que Deus o prospere e ele invista 14. O problema é você achar, quando você olha uma notícia dessa, você acha assim, poxa, a minha igreja não tem isso, então a minha igreja não é de Deus. Deus não abençoa. Por quê? Porque te faz desprezar aquilo que você já tem. Essa é a estratégia da serpente. Vocês estão conseguindo alcançar? Diga amém. É como uma criança que brinca na pracinha, nos brinquedos da pracinha, e ela não conhece outra realidade, então ela acha que aqueles brinquedinhos da pracinha é uma maravilha. Pisa na terra, cuspir na lama, né? Se jogar ali, aquele escorrega que rala a bunda da criança, e ela acha aquilo o máximo, amém? Mas se ela tem contato com uma internet que só mostra pra ela a Disney, o Beto Carreiro, ela já não vai gostar, mas não vai mais satisfazer com a pracinha. Ela vai querer a Disney, ela vai querer o Beto Carreiro, ela vai querer algo que dentro daquela realidade dela vai tornar ela uma criança insatisfeita com aquilo que os pais podem dar a ela, que a priori era bom, mas pelo alcance de fora a faz desprezar aquilo que ela tem. Vocês estão conseguindo entender? E a igreja se comporta como uma criança que despreza aquilo que tem e aquilo que é, pelo vislumbre de algo de fora, pela sedução da serpente. Entenda, eu não estou falando que a Disney é do diabo não, tá? Nem estou falando que o Beto Carreiro é do diabo, né? Que todos tenham a possibilidade de ir, de viajar, de conhecer, amém? Que Deus os enriqueça para que vocês possam conhecer o mundo todo, desfrutar de tudo que há de bom, amém? Mas assim como a Disney não é do diabo, nem o Beto Carreiro, a árvore do bem e do mal também não. A árvore do bem e do mal também não era do Satanás. A árvore do bem e do mal também não era do diabo, foi Deus que plantou. Foi Deus que colocou ali. Foi Deus que plantou a árvore. Mas a serpente vai usar aquilo que você não tem para fazer com que você viva insatisfeito com o que você tem. A serpente, ela vai pegar aquilo que você, né, não tem, e vai fazer com que você deseje aquilo que você não tem, ao ponto de você viver insatisfeito ou desprezar aquilo que você tem. Então esse desejo, essa sedução, é a forma que a serpente vem enganando a todos desde o jardim. É a forma que ela continua enganando o mundo, enganando as pessoas desde o jardim, seduzindo as pessoas, tornando pessoas insatisfeitas, desprezando aquilo que Deus deu, concedeu a elas. Por quê? Colocando dentro do coração delas que elas têm muito mais, têm algo mais, e não é algo mais da parte de Deus que te diz que você tem algo mais, é algo mais que ela coloca no seu coração para desprezar aquilo que você tem, para te tornar uma pessoa ingrata com aquilo que você tem. E isso se potencializou, né, por conta da internet, que vive te vendendo uma vida melhor. A internet te vende uma vida melhor através de influenciadores, através de pessoas que vêm tentar te vender uma vida que muitas vezes não é uma vida real, e você começa a olhar para dentro de você e falar, eu não quero essa vida, eu quero a vida dele, eu quero ser como ele, eu quero ter o dinheiro dele, eu quero ter a família dele, olha como a família dele é boazinha, se comporta, tudo de Deus, meu filho, um endemoniado. E você começa a desejar algo que a internet, que o diabo está te seduzindo, para que você compre, né, a falsa ideia de uma vida melhor.
Nunca houve tanto divórcio como hoje em dia. Nunca houve tanto divórcio dentro da igreja como hoje. Por quê? Porque a serpente apresentou para você um casamento que é como você deseja, como um conto de fadas, como um dorama. Né? Até cadê os meus fãs de dorama? Um casamento, ai que lindo, eles são tão fofos. Mentira, casamento não é isso. Relacionamento não é isso. Relacionamento tem barreiras, tem dificuldades, tem um dia bom, tem um dia mau. Tanta coisa, tanto divórcio, porque a internet está te vendendo um casamento, uma vida que você não tem, um marido que você não tem. Você olha para o lado, a sua esposa não é aquilo que você está comprando e desejando. Casamentos acabam porque a internet te vende um casamento, um relacionamento, um sexo que não existe, um romance que não existe. Isso não começa de agora, começa desde pequeno, né? Que as crianças começam lá, né, com um casamento com as princesas. Ai, que lindo, meu príncipe, vai vir num cavalo, vai me salvar. Vamos ser felizes para sempre. Aí você fala, isso é coisa de criança, mas você continua comprando o mesmo tipo de produto, só que para adultos agora. Que fica iludindo a sua vida, algo que não é da realidade, algo que Deus não desenhou, algo que Deus não produziu, algo que não foi Deus que, né, desenhou para a minha vida e para a sua vida. Por isso que tanta gente, né, tem se divorciado, porque fica esperando um casamento de conto de fadas, um casamento que é vendido na internet, e quando casa, enfrenta uma dificuldade e fala, mas não foi para isso que eu casei. Uma ideia distorcida, e assim a serpente continua seduzindo as pessoas e tornando pessoas insatisfeitas com aquilo que ela tem, desejando aquilo que ela não tem. Por isso que tem tanto caso de pornografia, porque a serpente te apresenta um sexo que não existe, mas que você idealiza. Ela te mostra algo que você deseja, aquilo ali, a sua carne deseja aquilo ali, que não é uma realidade, a não ser que você case com uma prostituta. A serpente já te seduziu e você às vezes nem sabe. E faz com que você despreze o que você tem. Faz com que você despreze a sua família, a sua esposa, o seu marido. Faz com que você despreze os seus filhos. Por isso que nós temos adolescentes revoltados, casamentos frustrados, pessoas doentes, porque essa continua sendo a mesma estratégia, o mesmo engano, a mesma sedução da serpente. Em busca de uma vida ideal, que a serpente te seduz, você abre mão e despreza aquilo que tem. Em busca de algo ideal, que a serpente te seduziu e te fez comprar essa ideia, você abre mão e despreza aquilo que Deus está te dando. Mas a vida da internet, ela é fake. A vida da internet não é a vida real. E é por isso que os coachings cresceram tanto dentro das igrejas. Porque você vê um coaching, eles entraram dentro da igreja e eles aderiram dentro do seu vocabulário alguns versículos bíblicos soltos para poder corroborar com a sedução do seu discurso. Então o coaching, ele entra, te mostra que você é o centro, que você é o cara, que você pode. E o coaching vai te mostrar que ele conquistou com a força dele mansões, milhões. Aí ele abre a casa dele, 5, 6 carros na garagem. Aí você fala, eu quero isso. Eu quero essa vida. E você vai em busca disso, custe o que custar. Porque foi o que aconteceu com Eva. Ela foi em busca do ideal da vida dela. Por quê? E abriu mão, né, daquilo que Deus já tinha lhe dado dentro da sua vontade, dentro da sua presença. A igreja se comporta como Eva até os dias de hoje, abrindo mão da vontade de Deus, abrindo mão dos desejos de Deus, abrindo mão da presença de Deus, em busca dos seus ideais, em busca dos seus propósitos, em busca de uma vida que a serpente te apresentou, que não é, que te torna, na verdade, insatisfeito com a vida que Deus te deu. Então você rejeita aquilo que Deus te dá, você rejeita a vida que Deus te deu, você rejeita a vontade de Deus, você desobedece a Deus, mas tudo em busca de um ideal.
Tudo em busca de uma vida que você acha que é melhor, mas que você já foi seduzido pela serpente. E aí, o coach apresenta essa vida e você olha para você, andando de BRT, andando de bicicleta na chuva. Às vezes não tem dinheiro para pegar um Uber, anda de carro popular, o cara tem 7 carros na casa, tu fala, eu quero essa vida. O que eu tenho que fazer para alcançar essa vida? E você se torna disposto a largar tudo para alcançar essa vida. Porque quem é seduzido pelo coaching nunca vai estar satisfeito com o que tem. E isso chegou dentro da igreja. A serpente apresentou igrejas ideais para que você despreze a sua. A serpente te apresenta pastores ideais para que você despreze o seu. E você, olhando para a árvore do bem e do mal, é seduzido. A estratégia ainda é a mesma. Então eu te pergunto, você é feliz com a vida que tem? Você está contente em qualquer lugar e em qualquer circunstância com a vida que você tem? Você chega no final do dia e agradece a Deus pela vida que você tem? Ou quando você chega no final do seu dia, você tem, Deus, eu não queria essa vida, me dá outra vida. Não queria estar aqui, não queria esse lugar, queria estar morando em outro país. Por que que eu nasci nesse lugar? Por que que eu nasci com essa família? Será que verdadeiramente você é feliz com a vida que você tem? Será que você é contente em qualquer lugar, em qualquer situação, e você é agradecido pela vida que você tem? Ou você já foi seduzido pela serpente? E quando você termina o seu dia, amaldiçoando os seus dias porque deseja uma vida que você não tem? Ou você termina o seu dia amaldiçoando a vida que Deus te deu, as oportunidades que Deus te dá, porque você deseja algo que não tem? Nós temos que aprender a nos alegrar, a nos contentar, como Paulo diz, com aquilo que temos, ou vamos passar a vida seduzido pela serpente. Nós temos que nos contentar, nos alegrar, e contentar não é um estado de passividade, é nos alegrar com muito, com pouco, é nos alegrar em qualquer situação. Se Deus quiser me fazer ser rico e viver em abundância, eu vou estar alegre, mas se Ele quiser que eu tenha a vida que eu tenho hoje, eu também vou estar alegre. É não ser uma pessoa insatisfeita, desejando ter algo e uma vida que Deus ainda não te deu, não te apresentou, desejando coisas que às vezes você nem vai ter. Por quê? Porque às vezes não foi o desenho que Deus preparou para a sua vida. Sabe por que você às vezes reclama do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Porque a serpente já te mostrou o teu marido ideal, sua esposa ideal, os filhos ideais, só que não é o seu. Você reclama da sua vida porque a serpente já te mostrou uma vida ideal que você não tem. Você reclama do seu marido porque quando você acorda, você olha para a cara dele, estranho, amassado, bafudo, e você fala, não é isso que me venderam, não foi essa vida que me venderam, não é essa vida que eu vejo nos filmes, na internet, que eu acordo, o cara tá bonito, não tem bafo, tem até disposição para namorar de manhã. Casados, hein? E aí tu acorda, teu marido não consegue, bandido, não tem disposição pra nada, nem pra respirar o cara tem. Aí você fala, não foi isso que eu comprei, não era essa vida que eu queria, não era isso que eu desejei. Por quê? Porque não é o seu ideal. Porque você olha pro seu marido e não é o padrão que você desejou. Mas entenda, ele não é o ideal, ele não é padrão, ele é esquisito mesmo. A sua esposa é estranha mesmo, seus filhos têm problemas, é normal. Sabe qual é o problema? Que você reclama do seu filho, da sua família, da sua casa, porque você foi seduzido pela serpente. Você está enganado, seduzido. Aí eu troquei a palavra, né? Engano por sedução. Aí você fala, não, enganado eu não sou, não. Você é seduzido, é pior ainda, é mais profundo.
transfigurou a sua alma daquilo que Deus desenhou para você, daquilo que Deus colocou para sua vida. A serpente apresenta algo que não existe, e como você não alcança aquilo que a serpente te prometeu, você despreza o que você tem. Você despreza o que você tem e você não tem nem ânimo de fazer a sua vida melhorar, o seu casamento melhorar, os seus filhos melhorarem, a sua finança melhorar. Por quê? Porque você está seduzido por outra coisa. Então você não quer que a sua vida seja transformada, você quer uma vida que você não tem. Nós temos que sair da sedução da serpente. A igreja tem que sair da sedução da serpente, entender que há uma vida real para viver. Ou você vai continuar sendo seduzido e enganado. Se você não entender que há uma vida real para ser vivida, e que essa vida real é a vida que Deus te deu, e se Ele quiser te dar uma vida melhor, Ele vai te dar, mas nunca vai te fazer desprezar aquilo que você já tem. Deus nunca vai nos tornar homens insatisfeitos. O que o Senhor nos ensina a ser é gratos. Porque mesmo que você alcance mais na sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: eu sou grato pelo que eu já tive, eu sou grato pelo que eu tenho. Mas a serpente te torna homens e mulheres insatisfeitos. Há uma geração insatisfeita. E não só fora da igreja, dentro da igreja. Pessoas insatisfeitas. Pessoas que vêm à igreja para poder saciar as suas insatisfações, ao invés de procurar estar dentro da vontade de Deus. E quando as suas insatisfações não são supridas, ela se frustra, ela sai da igreja. O problema é com o pastor, o problema é com o líder. Por quê? Porque ela é uma pessoa insatisfeita que procurou Deus para saciar suas insatisfações. E Deus querendo ensinar ela que ela tem que ser grata com a vida que tem. Nós vivemos uma geração de gente insatisfeita e preocupada em alcançar lugares, coisas, pela sedução da serpente e menosprezando aquilo que já tem, que é a árvore da vida. A serpente fez Eva, a mulher, e o marido menosprezar aquilo que eles já tinham, a árvore da vida, em busca de algo que eles entenderam que era melhor. Que eles entenderam que era algo mais, que Deus estava privando eles, mas eles já tinham a árvore da vida. Vocês já têm a árvore da vida. Não era para a igreja viver insatisfeita, não era para as pessoas viverem insatisfeitas, não era para ter homens e mulheres dentro da igreja vivendo uma vida de insatisfação, desprezando aquilo que tem, murmurando e reclamando, porque nós temos a árvore da vida. Porque para Eva olhar para outra árvore e escolher a outra árvore, ela teve que menosprezar a árvore da vida que Deus desenhou para ela. Quando ela escolhe comer da outra árvore, ela automaticamente escolheu menosprezar a vida que Deus desenhou para ela. Ela teve que dar as costas para a vida que Deus desenhou para a vida dela. E a igreja fica cega pela sedução, porque a sedução e o engano te tornam cegos. Tornou a mulher tão cega pela sedução daquilo que lhe foi falado, pela o além ou a vida que ela poderia desfrutar e conhecer que ela não tinha, deixou ela tão cega que ela entendeu dentro do coração dela que o que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal, só que o que estava no meio do jardim sempre foi a árvore da vida. Então o engano, a sedução te cega para aquilo que Deus já te deu, te cega para o desenho de Deus, te cega para viver dentro da vontade de Deus. Então entenda, querido, se Deus te... Vou dar um exemplo agora nosso prático. Se Deus te plantou aqui, então o pastor é esse que você tem. O pastor Bruno até brinca, ele brinca falando sério, né? Cada um tem um pastor que
Porque se Deus te colocou aqui, então esse é o pastor que você tem. Mas a internet vai te apresentar pastores ideais, pastores, né, tananã, pastores, né, que se vestem melhor, né, pastores que às vezes falam melhor, pastores que se portam melhor, para você desonrar e desprezar o pastor que Deus te deu. A internet vai te apresentar pastores, né, que vai olhar assim, nossa, esse cara aí tem unção. Como tu sabe? Tu tá vendo pela internet? Mas você acha que o cara tem unção pelo dinheiro, pelo poder, pelo tamanho da igreja? Isso não traz unção. E aí você, cara, aquele cara é melhor. Pô, meu pastor podia ouvir esse cara aí, hein? Se Deus te plantou aqui, então você tem o pastor que merece. O pastor que Deus desenhou para te dar destino. Só que a serpente vai te ensinar a desonrar a sua liderança, desonrar a sua autoridade, desonrar as pessoas que vão te colocar dentro do caminho, do propósito que ele desenhou. Por quê? Porque você está seduzido. Seduzido pela serpente. E o mesmo acontece com o evangelho. O mesmo acontece com o evangelho. O mesmo acontece com a igreja. O mesmo acontece porque vão te apresentar um evangelho que é tudo paz e amor. Vão te apresentar um evangelho que é uma graça além da graça. Vão te apresentar um evangelho que você olha aquilo ali e você fala, esse povo não tem crise. Esse povo, né, não fica doente. Esse povo parece que nem paga conta. Olha como eles brilham. Olha como eles são todo dia alegres. Você abre a internet, estão sempre alegres, sempre pulando, sempre dispostos, sempre receptivos. Parece que são as melhores pessoas da terra. Esse povo aí não tem crise, não tem enfermidade, não tem conta para pagar. Tá todo mundo sempre feliz, porque é isso que a serpente vai te enganar, para que você, né, fique o quê? Insatisfeito com a sua igreja, insatisfeito com o evangelho que lhe é pregado. Porque o que a serpente quer é que você fique insatisfeito em ouvir a verdade. Porque tem um evangelho da paz e amor, good vibes. Sempre na boa, sempre numa nice. Você não precisa fazer nada, você não precisa ser nada, você só vai. Vai como a corrente do vento, vai ver onde vai parar. E a estratégia da serpente, então, não muda. Ela seduz, ela veio para seduzir. Apocalipse 12 vai dizer, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12 vai apresentar o diabo, Satanás, como o sedutor de toda a terra. Então não muda a estratégia. Ele é o sedutor de toda a terra. E ele vai tentar continuar seduzindo a sua vida, te mostrando que você pode ter coisas que Deus diz pra você que você não pode. Mas ele, não, pode sim. Não, Deus falou que se eu comer disso eu morro. Certamente não morrerás. Ele continua dizendo que certamente você não vai morrer. E você fica cego e morto. Porque o discurso é o mesmo. Você primeiro vai tentar, não, mas não é isso que Deus tem, não é isso que Deus falou, não é isso que Deus tem na minha vida. Ele, não, certamente, vai lá, experimenta, vai lá, desfruta, vai lá. Certamente você não vai morrer. E uma geração morta, seduzida pela serpente, achando que tem vida, porque anda, fala, bebe e come. A estratégia não mudou. Satanás, o sedutor de toda a terra. E por conta disso, nós abrimos mão de viver a vida que Deus nos deu. Por conta disso, nós abrimos mão de viver dentro da vontade de Deus. Porque Eva abriu mão de viver dentro da vontade de Deus. Ela não entendeu que ela, vivendo naquele jardim, ela vivia dentro do centro e da vontade de Deus. Mas a estratégia é essa, que você seja removido da vontade de Deus, que você saia da vontade de Deus. Deus te fala, prioriza a minha vida, prioriza o evangelho primeiro, buscai o reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o diabo vai falar para você, não, pode ir lá,
né? Pensa em você, assim como Pedro fez, quando Jesus falou que ele tinha, né, que ir, que se apresentar, que morrer, que fazer acontecer. Ele, não, livra você disso, não passa por isso não precisa sofrer não precisa ser crucificado não. E Jesus vai virar para ele e falar: arreda-te de mim, Satanás. Por conta de nós acabamos abrindo mão da vida que Deus nos deu para priorizar a nossa própria vida, para priorizar as nossas vontades, priorizar as nossas verdades, e desprezamos o chamado por conta da sedução. Pessoas têm cada vez mais aberto mão do seu chamado porque estão sendo seduzidos, abrindo mão do chamado por conta da sedução. E o papel da serpente é não deixar você satisfeito com nada. É nunca te deixar uma pessoa saciada, é nunca te deixar uma pessoa satisfeita, porque tudo que você tem, ela vai, ela vai sempre te apresentar algo a mais. A cada passo ela vai te apresentar algo a mais, algo melhor, para você não ser feliz com nada, para você não se contentar com nada. Por quê? Porque Jesus falou: eu quero dar a eles a minha felicidade completa. O que o Evangelho te apresenta é você entender que você pode sim ser feliz e contente com tudo, com pouco, com muito, na abundância e na escassez, mas Ele vai te tornar uma pessoa insatisfeita, sempre querendo algo mais, sempre querendo algo melhor, sempre desprezando aquilo que você já tem. Para quê? Para que você não seja feliz com nada. Qual é o lugar que você queria estar agora? Qual o lugar que você queria estar? Você queria mesmo estar aqui com chuva? Qual o lugar que você queria estar? Eu não queria nem estar no Brasil, pastora. A serpente te seduzindo. O valor está na integridade do que você aprende em segredo em estar contente. Há um valor. O valor de você entender aonde você deve estar está escondido na integridade de você aprender o segredo de estar contente em tudo. Eu estou contente de estar onde estou, porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu estou contente em estar aqui de manhã. Eu estou contente de estar, aqui novamente de noite. Eu estou contente em passar todo mês meu aniversário ministrando. Por quê? Porque eu estou contente de estar onde Deus quer que eu esteja. Entenda, querido, eu não fui obrigada a estar aqui, mas eu entendo aquilo que Deus me chamou. Eu entendo aonde Deus quer que eu esteja. Eu sei aonde, eu posso ser, feliz completamente em dar prazer a Deus, em estar feliz, porque a minha felicidade em estar nele dá prazer a Deus. Paulo era contente na prisão. Paulo preso, ele vai dizer que ele está contente, ele está alegre. Na prisão, ele era alegre no cárcere, ele era alegre livre, ele era alegre em qualquer lugar, em qualquer situação. Sabe qual é a vida ideal? Sabe qual é a sua vida ideal? A vida que você tem. É a vida que Deus te deu. Essa é a sua vida ideal. A vida que Deus te deu. A vida que Deus te chamou para viver. Essa é a sua vida ideal. Deus não errou. Ele te plantou no lugar certo. Ele te plantou na família certa. Ele te plantou no país certo. Deus não errou. Deus não teve um erro na rota, não. Não foi um problema de logística, não. Deus é exato. Você está exatamente onde você deveria estar, na família que você deveria estar, no país que você deveria estar, na cidade que deveria estar, porque Deus é exato em tudo que faz. Sabe por quê? Você acha que a sua família é ruim, seu lugar é ruim, a família é ruim, o lugar onde você nasceu é ruim? Porque você foi seduzido pela serpente e você não entendeu que você tem que estar contente, naquilo que Deus te chamou, que você tem que estar contente onde Deus quer que você esteja. Você não entendeu que essa é a sua vida ideal, porque foi Deus que desenhou. A vida ideal não é que você desenha para você. A vida ideal é a vida que Deus desenhou para você.
A vida que Deus desejou para você. A vida que Deus te chamou para ter. Deus não erra. Entenda, eu não estou falando que você não tem que avançar, amém? Eu não estou falando que você tem que ser um acomodado, que Deus não gosta de gente acomodada. Eu não estou falando que você não tem que buscar crescer e evoluir, que você não tem que entrar pelas portas e as oportunidades que Deus te dá, que o Senhor abre para você. Eu estou dizendo que não se deixe seduzir pela serpente e se tornar uma pessoa insatisfeita com aquilo que Deus te deu, porque se Deus te dá algo a mais, glória a Deus. Se Ele não te der, glória a Deus. Se Deus abrir a porta, glória a Deus. Se Deus fechar a porta, glória a Deus. Se Deus fazer eu me mudar, glória a Deus. Se Ele não quiser que eu me mude, glória a Deus. É entender que Deus que abre porta, é Ele que fecha a porta. Não adianta você só cantar que Ele é a tempestade, Ele é a chuva, Ele é o que abre, Ele é o que fecha. Você tem que viver essa contentação dEle ser todas as coisas na sua vida. Então não estou falando que você não tem que avançar. Se Deus falou avança, estuda, entra pela oportunidade de luz para você melhorar de vida, entre. Mas não seja uma pessoa insatisfeita em desejar algo que Deus não deu para a sua vida. Não seja seduzido pela serpente, porque a sedução da serpente é para a morte, mas o caminho do Senhor é para a vida. A sedução da serpente sempre vai te levar à morte, mas os caminhos do Senhor é para a vida e uma vida abundante. Apocalipse 20 vai dizer que Satanás vai ser preso, amém? Quando Jesus voltar, ele vai ser preso por 1000 anos, tá? Tempo do milênio, do reinado de Cristo na terra. Depois dos 1000 anos, que acaba o período do tempo milenar do reino de Deus sobre a terra, a palavra vai dizer lá em Apocalipse que o Satanás, então, ele vai ser solto. E a palavra vai dizer que ele vai ser solto pra quê? A palavra vai dizer que depois que passa os 1000 anos do milênio, né, do reino de Deus sobre a terra, a palavra vai dizer que depois disso ele é solto. E ele é solto para seduzir as nações, porque ele é o sedutor de toda a terra. Então, no período do milênio, do reino de Deus, que Jesus voltar e governarmos com ele durante 1000 anos, tá lá em Apocalipse, tá? Vai dizer que Satanás então vai ser preso junto com o anticristo, né? A besta. Então, eles vão ser presos, jogados lá, presos no abismo. Então, vão ficar lá presos. E a palavra vai dizer que depois desse tempo, ele vai ser solto novamente. Tu fica, Deus, pra quê? Tu já prendeu o cara, né? A vida tá na paz, né? Não tem ninguém sendo aí, né, seduzido pelo diabo mais. Pra que tu vai soltar ele? E a palavra vai dizer que ele vai soltá-lo pra ele vir seduzir as nações. Por quê? Porque é o que ele sabe fazer, seduzir, enganar. E deixa eu te falar uma coisa, ele vai ser solto para seduzir as nações e ele vai conseguir novamente. A palavra vai dizer que quem ficar, né, a igreja vencedora, a igreja vai estar com Cristo, amém? As nações que não são de Cristo ainda vão continuar nesse período milenar na terra, obviamente, né, lá, né, não vamos entrar em detalhes. As nações vão continuar depois do tribunal das nações. Então uma parte vai continuar. E a palavra vai dizer que as nações vão crescer e produzir filhos e filhos, que vai ter mais habitantes sobre a terra do que há hoje. Tá? Muita gente. Eles vão produzir, gerar. Então vai ter muita gente sobre a terra. Tá? Mas não tem o diabo, não tem Satanás. A igreja está governando, amém? Cristo governa com a sua igreja. Cristo está reinando com a sua igreja, né? Cristo está lá governando no seu trono com cetros de ferro, amém? Mas quando vai chegando no final do milênio, o Satanás é solto. Para quê? Para ele seduzir as nações, porque ele sabe o que vai fazer. E entenda, as nações vão passar um tempo com Deus, vivendo e vendo Cristo em tudo, em todos os lugares, esse governo, e ainda assim será seduzido novamente pelo diabo. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele vai reproduzir o mesmo ambiente de Eva. O mesmo ambiente de Eva, ele reproduz para Jesus dentro do deserto. Por quê? Porque é esse ambiente de sedução que ele vive. É um ambiente de engano. E você, pastor, mas como eu faço para não ser seduzido, para não ser enganado? Viva a verdade.
Não abra mão da verdade. Aprenda a ser feliz em tudo. Aprenda a ser contente em tudo aquilo que Deus te deu. Aprenda a ser contente com a vida que Deus te deu. Não abra mão da verdade. Não negocie a verdade. Para de dar ouvido à serpente, porque ela não está te contando uma mentirinha. Ela está seduzindo a sua alma a ponto de transtorná-la, a ponto de distorcê-la da realidade de Deus. E o diabo, ele cria o mesmo ambiente para Jesus no deserto, né? Então Jesus vai passar fome, o que ele vai oferecer? Pão, amém? Ele vai, oferecer os reinos, porque Jesus, porque ele vai tentar seduzir, da mesma maneira que ele seduziu Eva, ele vai tentar seduzir Jesus, no corpo, na alma e do espírito. Então eles são tentados nos três ambientes, no corpo, alma e espírito. Assim como Eva foi tentada no corpo, na alma e no espírito, e ela caiu nas três dimensões, no corpo, na alma e no espírito. Ele vai trazer esse ambiente, um deserto, no meio de lugar inóspito, no meio de animais selvagens. Ele vai trazer o mesmo ambiente e vai começar a tentá-lo assim como tentou Eva, no corpo, na alma e no espírito. Por que Jesus não transformou pão em pedra, a pedra em pão? Por que ele não transformou se ele estava com fome? Por que ele não transformou nesse momento a pedra em pão, mas ele multiplica o pão com a multidão? Então entenda, não é sobre poder fazer, é sobre ser levado pela sedução para fazer algo que agrade as pessoas. Jesus está ensinando assim, não é sobre fazer eu posso transformar pão em pedra. A questão é que eu não posso ser levado pela sedução de agradar o povo, de agradar a pessoa, de agradar alguém que está pedindo para eu fazer algo. Quando ele multiplica o pão, ele podia ter feito a pedra transformar em pão, mas ele não se deixou ser seduzido pela serpente. Ele não permitiu que a sedução entrasse. Mas o que acontece com a igreja? O povo fala, faz um sinal, faz um milagre. O povo está lá fazendo um sinal e milagre para agradar o povo, assim como Saul fez. Querem sinais, querem maravilhas, querem ver coisas mirabolantes. O povo pede por coisas. Você não pode ser seduzido pela serpente. Você tem que ser governado pelo Espírito de Deus. Não é que você possa ou não fazer, que você saiba ou não fazer. Ele podia ter transformado a pedra em pão e comer, mas você não pode ser seduzido pela serpente. O Senhor vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo, amém? Em Cristo somos mais que vencedores. E a serpente, ele vai virar para Jesus e falar, eu tenho uma vida de vitória. Eu te dou esses reinos, se ajoelha aqui, te dou tudo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o diabo vai dizer, você quer ser vencedor? Não precisa ser como Cristo não. Não precisa carregar sua cruz, não precisa renunciar, não precisa abrir mão de nada. Eu posso te dar uma vitória sem que você precise morrer. Eu vou te dar uma vitória sem que você precise deixar o velho homem. Não precisa renunciar a nada. Não precisa, fazer retiro. Não precisa fazer curso. Não precisa fazer nada. Você vem aqui, vou te ensinar como você anda comigo. Não precisa renunciar ao velho homem. Isso aí, engano, serpente, ilusório. Porque Jesus vai dizer que você é mais vitorioso em Cristo Jesus. Quer dizer o quê? Que para você ter a vitória, você tem que estar em Cristo. Para estar em Cristo, você tem que morrer. Para estar em Cristo, você tem que passar pela cruz. Para estar em Cristo, você tem que ter decidido morrer com Ele naquela cruz e ressuscitar com Ele novamente. A sua vitória em Cristo não é porque você confessou a Cristo. A sua vitória em Cristo é quando você decide estar nele. Para estar nele, você tem que morrer e ressuscitar com Ele para uma nova vida. E a serpente vai dizer, não precisa. Para que morrer? Para que deixar o velho homem? Eu vou te dar, você pode ser vitorioso, você pode ter sucesso, você pode ser famoso. Engano, serpente, ilusão. Nós temos que ser identificadores de vida. Lembra da pregação? Nós somos chamados para identificar vida. Identificadores de vida, porque o que mais tem dentro da igreja hoje é pessoas te oferecendo esse evangelho de sedução, dizendo que a vitória vem, que o sucesso vem, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar, não precisa fazer nada, é leve só. Tá achando o quê? Que o anjo vai te carregar na nuvem, querido? Para tu ser alguém dentro da igreja, tu tem que levantar sua bunda da cadeira e trabalhar, tu tem que querer. Tá achando que o Espírito vai te pegar e vai te mover? Vamos lá, querida, agora é sua vez.
Não vai. Paulo falou, eu trabalhei mais do que todos. Mas não eu, a graça de Deus em mim. Mas tive que trabalhar, tive que me levantar, tive que esmurrar a minha carne. Paulo fala, esmurrei a minha carne. Tive que me esmurrar para matar o meu eu, a minha vontade, a minha passividade, os meus desejos, para poder seguir a vida. E você está achando que aqui não tem esforço, que não tem dor, que não tem trabalho, que não tem suor? O homem interior permanece fortalecido pela graça e pelo amor de Deus. O homem exterior cansa mesmo. Cansa, tem dor no corpo, dor nas costas, dor de cabeça, fica doente. Mas o homem interior permanece de pé. Quem tem a vida de Deus, o homem interior permanece de pé. Então você não acha que Deus vai te levantar, vamos lá, você não vai sentir nada. Vamos como caminhar na nuvem. Se você soubesse o que é caminhar na nuvem, você não falava isso. Porque a pressão atmosférica que há sobre um corpo na nuvem, você estava morto. É que parece bonito, né? Fofinho, né? Então entenda, querido, temos que ser identificadores de vida, ou você vai passar a vida toda seduzido pela serpente. Aí você vai dizer assim, essa igreja não tem amor. O problema não é falta de amor nessa igreja, o problema é que a serpente quer te convencer que tem uma igreja que é só amor. O problema não é que a igreja não tem amor. O problema é que você foi seduzido pela serpente, que tem e existe uma igreja que é só amor. Não tem que se esforçar, não tem que fazer a obra, que você não precisa fazer nada, que Cristo já fez tudo. Porque Paulo era doido, dizendo que ele trabalhou mais do que todos. Porque te venderam uma igreja que é só amor, que é vinde como estais e permaneça, que nem na Bíblia está. Qual é o intento da serpente? Você perder tempo idealizando uma vida que não existe. Qual é a intenção da serpente? Você perder tempo idealizando uma vida que não existe, ou fazer você perder tempo com coisas que você já conquistou. O intento da serpente é fazer você perder tempo, te enganar, idealizando uma vida que não existe, ou te fazendo perder tempo com aquilo que você já tem. Vou dar um exemplo. Ah, pastor, eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não tenho tempo, porque o meu trabalho não permite. Ah, pastor, eu sei que eu tenho um chamado, Deus falou comigo, mas o meu marido, sabe, ele não é crente. Ah, Senhor, pastor, eu tenho um chamado, mas a minha família toma todo o meu tempo. Sabe qual é o problema? É que a serpente te prendeu com o seu emprego, com a sua família. A serpente te prendeu dentro dessas suas desculpas. Então você vai dizer, Deus me tem um chamado, mas eu não estou com tempo porque tem o meu trabalho. Eu não estou com tempo porque tem a minha família. Eu não tenho tempo porque tem meu filho, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho muita coisa para fazer. Então sabe qual é o problema? Que a serpente te seduziu e te prendeu com a sua família, com o seu trabalho, com seus filhos, né? Porque não é Deus que é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor é a serpente, que te seduz com as coisas que você tem, para que você não faça a obra de Deus, fazendo você perder tempo com aquilo que você já tem. Então ele vai te enganar, te seduzir com uma vida que não existe e te fazer tempo com coisas que você já tem. Eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que, sustentar a minha casa. Quem é o homem e a mulher que não tem que sustentar a sua família e a sua casa? Hoje nós vemos até adolescentes jovens tendo que sustentar a própria casa e a própria família. Todo mundo tem que sustentar, então essa não é a questão. Deus te chamou para fazer a obra, mas é o tempo, é o trabalho, é você mesmo, é a família. Então eu te pergunto, quem é o seu Senhor? Porque olha só, você confessa e você sabe que você tem um chamado. Só que quando você diz que não tem tempo para viver o chamado de Deus e coloca esses obstáculos,
que a serpente te engana ao ponto de você achar que isso é o impedimento para você servir a Deus, então você conseguiu encontrar algo mais importante do que fazer aquilo que Deus te pediu. Você fala que tem um chamado, mas não posso por conta disso, mas posso. Você está dizendo, olha o que você está comunicando para Deus, que você tem algo mais importante do que o chamado dele para a sua vida. Você encontrou algo mais importante do que ele te pediu. Você encontrou algo mais importante do que algo que Deus chamou para fazer. E olha, quando você então decide deixar, ou você decide priorizar as coisas de Deus, as pessoas vão achar que você é louco. Que loucura você abrir mão, né, da sua vontade para viver a vontade de Deus. As pessoas acham que isso é loucura. As pessoas acham que é loucura você abrir mão das suas coisas para fazer a vontade de Deus. E Adão sempre vai achar um absurdo você abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. E sabe o que é comum hoje dentro da igreja? Você abrir mão da vontade de Deus por qualquer outra coisa. Essa é a verdadeira loucura. A loucura não é você abrir mão de coisas, de lugares, de pessoas, de circunstâncias para você viver a vontade de Deus. Loucura é você dizer que tem algo mais importante do que fazer a vontade de Deus. Olha como as coisas foram distorcidas. Olha como a sedução da serpente distorce o evangelho a ponto de fazer a igreja, o crente, acreditar que a vida dele é mais importante do que o chamado que Deus te deu. A sedução é tão grande que a loucura agora é fazer a vontade de Deus. Adão. 1 Coríntios 7 vai dizer assim, versículo 29. Isso, porém, digo, irmãos, o tempo abreviou-se. De agora em diante, não só os que têm mulher sejam como se não tivessem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como nada possuíssem, os que usam o mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas quem se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa, e fica dividido. Também a mulher, tanto a que não é casada como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como o corpo, como o espírito. A que é casada, porém, vai se preocupar com as coisas do mundo, em como agradar o seu marido. Olha o que está falando o versículo. Isso, porém, digo, irmãos, o tempo abreviou-se. De agora em diante, não só os que têm mulher sejam como não tivesse. Então entenda, olha só. Não seja analfabeto bíblico, tá? Pastora não está dizendo para você largar a sua esposa. Pastora não está dizendo para você largar o seu marido. Pastora não está dizendo para você não casar. Amém? Glória a Deus, está registrado. O que eu estou dizendo é que viver como? O que quer dizer isso? Porque você não pode ficar preso às coisas que você já tem. A sua família, o seu casamento, a sua esposa não pode prender você de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Então ele está dizendo, viva como não tivesse. A mulher, né, está dizendo que agora em diante, não só os que têm mulher sejam como se não tivessem. Os que choram como não chorassem. Não perca tempo com coisas que você já tem. Porque o tempo se apressa, o tempo já se encurtou, se abreviou. Porque ele vai dizer, o casado ele tem as preocupações do mundo em agradar a mulher de agradar o marido. E o tempo se abreviou ao ponto que você não pode mais ficar perdendo tempo e se preocupando com aquilo que você já tem. Você tem que viver aquilo que Deus te chamou. Qual é o motivo que você está dando para não servir a Deus? Então ele está falando, não tenha motivo. Deus não quer que você tenha razões, motivos para que você não sirva a Deus. Porque essa é a desculpa. Aí eu tenho isso, eu tenho meu marido, eu tenho minha família, eu tenho aquilo outro. Para de dar desculpa. Porque se a família foi Deus que te deu, é bênção. Se o trabalho é Deus que deu, é bênção. Se o filho foi Deus que deu, é bênção. Não pode ser um impeditivo de você servir a Deus. Então ele fala, viva como se não tivesse. Para que você seja livre para servir ao Senhor. A liberdade que nós temos em Cristo é para servi-lo, não é para você viver a sua vida do jeito que você quer e dando as suas desculpas.
seduzido pela serpente. Então, qual é o motivo que você está dando para não servir a Deus? Me diz, qual é o motivo que eu vou orar para que você não tenha? Porque se eu orar para você não ter, então não vai ser o motivo para você deixar de servir. Deus não quer que você tenha desculpinhas para não servir. Ele está dizendo, eu não quero aqui, vou dar aqui uma direção para vocês não terem desculpa para não servir. Então a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, não vai ser desculpa para não servir a Deus. Porque se algo que Deus te der é um impedimento para você servir a Deus, não foi Deus que te deu. Você foi seduzido pela serpente. Ou a gente ora para que você não tenha. O equilíbrio é você entender que você tem a Cristo. Porque quem tem a Cristo tem tudo e tem nada. Como assim, pastora? Quem tem a Cristo tem tudo. O equilíbrio é você entender que você tem a Cristo. Porque quem tem a Cristo tem tudo e tem nada. Como assim, pastora? Tem tudo. Porque a serpente não consegue te seduzir. Por quê? Porque quando você tem tudo, ela não consegue te dar nada melhor. Você vai falar, eu já tenho tudo. Então, quando você diz que Cristo é tudo, que você já tem tudo, que você necessita, a serpente não consegue te seduzir. Você não vai cair no encanto da serpente. Você não vai ser convencido com uma conversa. Porque você vai virar para ela e falar, não vai adiantar, porque eu já tenho tudo. E quando você não tem nada, porque as coisas não conseguem te prender, porque você não tem nada, porque tudo que você tem é Cristo. Então em Cristo você tem tudo e não tem nada. Eu tenho tudo porque Ele é tudo. Eu não tenho nada porque nada é meu, é tudo dele. Eu não tenho nada, é tudo dele. Então eu não consigo ser comprado, porque eu não tenho nada. Nada me prende, porque eu não tenho nada. Nada é meu, nada é meu. O carro não é meu, a casa não é minha, o filho não é meu, o marido não é meu. Não é nada meu, é tudo dele. Então em Cristo o equilíbrio é se você entender que em Cristo você tem tudo, porque a serpente não consegue te seduzir, porque você vai virar para ela e falar, eu já tenho tudo, e você não tem nada, porque você vai falar para ela, eu não tenho nada, porque nada é meu, nada me prende, nada me segura para fazer e viver a vontade de Deus. Tudo é perda para ganhar a Cristo. Por isso que Paulo fala, tudo é perda para ganhar a Cristo. Porque Ele é tudo e Ele também vai nos fazer entender que eu tenho nada. Porque tudo é sobre Ele. Tenho nada, tudo é perda para ganhar a Cristo. Tudo é perda, Cristo é suficiente. Isso é suficiência. O que é Cristo é suficiente? É você entender que nele você tem tudo e nele você não tem nada. Porque nada te segura, nada te prende. Aqueles que não cumprirão a sua parte dentro do propósito eterno de Deus, não cumprirão por 2 motivos. Aqueles que não vão conseguir cumprir o propósito de Deus, eterno de Deus, não vão cumprir por 2 motivos. 1, porque foram seduzidos pela serpente, com uma vida que não existe. E 2, porque estão presos a coisas que já têm. Esses não vão conseguir cumprir o propósito eterno de Deus. Porque 1, estão seduzidos por uma vida que não existe. E 2, presos a coisas que já têm. Nós temos que ser achados fiéis. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, não tenha a sua vida por preciosa. Como diz lá Atos 20, versículo 24. Paulo vai falar, não tenho a minha vida por nada preciosa, mas a minha alegria está em cumprir o ministério. Ele vai falar, Atos 20, versículo 24. Não tenho nada na minha vida por preciosa, mas a minha alegria está em cumprir o ministério. A minha alegria está em fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa alegria.
A preciosidade que há na vida é se você pode cumprir o propósito de Deus. A preciosidade que há na vida que nós temos é se nós podemos cumprir esse propósito, é poder ser colaborador em Cristo para cumprir o propósito. Essa é a preciosidade que há na nossa vida, poder colaborar com o cumprimento do propósito de Deus, ser um colaborador da edificação, ser um colaborador do propósito. E o que te impede de viver esse propósito? Se tem algo que impede você de ver o propósito, deixe, largue, considere como perda, abandone. Porque considerei tudo lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Se tem algo que impede você viver o propósito, deixe. Por que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque Isaac, depois de tudo que Abraão passou, de todas as provas que Abraão passou, o Isaac era a única coisa que poderia estar entre o propósito de Deus e Abraão viver esse propósito. A única coisa que restou para Abraão era Isaac. E Isaac poderia ser algo que o prendesse para viver o propósito de Deus e a obediência de Deus, ser obediente a Deus. Então o que estava entre Abraão cumprir o propósito e a obediência de Deus estava Isaac. Então Deus pede Isaac. E Deus prova o coração de Abraão quando ele pede Isaac e ele entrega Isaac. O que Deus está comunicando? O que Abraão comunicou? Senhor, não tem nada que eu tenha que vai me impedir de te servir. Se é meu filho que você quer, toma. Porque não é meu, o Senhor me deu, é teu. Não é nada meu, eu não tenho nada, é seu. Há pessoas que não têm opção de querer ou de não cumprir o propósito. Tem pessoas que Deus vai dar a opção e vai falar: você quer? Não quer? Beijo, tchau. Tem pessoas que não têm essa opção. Jonas não tinha opção. Jonas é um exemplo de pessoas que não tinham opção. Ele falou: você vai. Não quero. Você vai. Não quero. Você vai para Nínive. Você vai. E Jonas se esconde. Jonas, tenta se esconder, lançado no mar, porque tenta descumprir o propósito. Mas tem pessoas que não têm essa opção. Então Deus vai te jogar no mar, vai te fazer ser engolido pela baleia, mas você vai chegar ao seu destino. Você vai. Nem que a baleia tenha que te engolir, nem que o peixe tenha que te engolir, você vai. Tem pessoas que não têm essa opção. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja não tem essa opção. Você foi gerado para viver o propósito de Deus. A serpente vai te dizer que talvez você tenha uma outra opção, mas a igreja genuína do Senhor foi gerada para cumprir o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus. As coisas criadas estão sempre disponíveis para servir o Criador, mas nós temos dificuldade de servi-lo. A criação está ao dispor de Deus para servi-lo a todo tempo. Se Deus falar venta, venta, chove, chove, para, não se engane. As coisas criadas estão disponíveis para servir ao Criador. Nós somos o único ser criado que tem dificuldade de servi-lo. Nós somos os únicos seres criados com dificuldade de servir ao Criador. Nada deveria ser maior do que o chamado que Deus te deu. E a minha oração é que se levante uma geração que se coloque à disposição de Deus, que entenda que tem tudo e tem nada ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo que tem tudo, tem nada. E que sejam acolhedoras das pessoas que vão fugir da aparência da serpente. Porque a verdade é, o seu império vai cair. E a minha oração é que as pessoas sejam livres do engano para servir verdadeiramente ao Senhor. A nossa oração como igreja é que o império da serpente, o império da sedução, o império do engano caia. Para que elas sejam livres do engano, para viverem livres verdadeiramente e viverem a verdade de Deus.
Mas para você desejar que alguém seja livre, primeiro você precisa ser livre da sedução. Para você desejar que as pessoas aí fora sejam livres da sedução da serpente, do engano, você tem que ser livre da sedução e livre das coisas que te prendem de fazer a sua vontade. Eu quero declarar que a casa e as casas que temos não vão conter o número de pessoas que vão correr atrás da verdade de Deus. As casas não vão conseguir conter as pessoas que vão fugir da serpente, que vão fugir da aparência da serpente, que ela encontre homens e mulheres que entenderam o equilíbrio de viver com Cristo, o Cristo suficiente. Nele eu tenho tudo e, na verdade, eu sei que não tenho nada, porque nada me prende e tudo eu tenho naquele que verdadeiramente me fortalece. Aprendi a ser alegre com muito e com pouco, porque a minha suficiência é Cristo. Sabe qual é a maior disciplina de Deus para nós? Hebreus vai falar sobre a disciplina de Deus, amém? Eu já estou encerrando, fica preocupado não, que é meu aniversário, então eu posso. Você está celebrando comigo, amém? E eu adoro ensinar palavras de Deus. Sabe qual é a maior disciplina de Deus para nós? É nos permitir dar certo fora de Cristo e fora do seu propósito. A maior disciplina para nós não é o lago de fogo e enxofre, que diz a palavra. Não é você ter choro e ranger de dente. Não é você padecer como Cristo. Não é você receber uma chicotada por aí. A maior disciplina de Deus para nós é nos permitir dar certo fora de Cristo e fora do seu propósito. O Senhor é a nossa alegria, amém? O Senhor é o nosso contentamento. Que o Senhor nos ensine a ser contente em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Para que nada nos tome de Ti, Senhor. Para que nada nos tome do Seu propósito. Nos ensine a deixar, Senhor. Nos ensine a perder para ganhar a Ti, Senhor. Nos ensine a deixar tudo aquilo que é necessário, meu Pai, para viver o Seu querer, para viver a Sua vontade, Senhor. Que possamos aprender verdadeiramente a ser homens e mulheres alegres, contentes, Senhor, em tudo e em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque entendemos que Tu és suficiente, Senhor. E nada temos para nos prender e não precisamos de nada e ser preenchidos, porque não desejamos nada além de Ti, não desejamos nada além da Sua vontade, não desejamos nada além da Sua presença. Fique de pé.